Bitcoin é a moedinha da praia, né? Bitcoin, a moedinha da praia, a nossa moedinha lenta que vai ficar por algumas semanas lenta, água de salsicha, BTC, USD, tá? Coinbase. Então, muito bem. Vai lá, o nosso. Eu comentei com vocês que eu acreditava que ela ia subir hoje, depois do fechamento da barra diária ontem. Eu comentei com vocês, eu acredito que ela vai continuar subindo até chegar à região da metade do RSI, que vai corresponder ao teste, né, ao toque da média de 8 semanal. Tá? Então, na minha concepção, o Bitcoin vai subir lentamente, alguns dias de alta, fraquíssimos, tá? Pouco volume descendente, e aí ele vai vir testar pela primeira vez, depois dessa grande queda, depois desse grande susto, né? Depois desse... Meu Deus do céu, ó, viu? Esse é o susto que eu tava falando. Depois desse grande susto, tá? A gente, tá, desculpa aí pra quem tava de fone de ouvido, era só pra dar um cagaço e vocês acordar um pouquinho, tá? E dar mais likes, né? Com certeza, depois de um cagaço, a gente tem aquela emoção, o coraçãozinho daquela bombeada, oxigenada cerebral. Então, depois desse pequeno susto, nós temos, então, quase derrubei o café nessa porra aqui. Depois do pequeno susto, nós temos, então, o Bitcoin tentando retomar a tendência de alta. É bem tímido, assim, ele vai... Sabe? É que nem a rolinha quando tu vai mijar no inverno. Né? Tu acorda de manhã louco pra mijar. Se é no verão, tu já acorda de pau erguido, né? Pau erguido. E aí tu já acorda assim, tu fica grande tanto na vertical como na horizontal, né? E aí tu vai lá e no inverno ele fica mais assim, eu não sei se eu quero. Ele fica ali no prepúsculo, né? Fica no prepúcio e fala assim, eu não sei se eu quero aparecer e fazer xixi hoje. Eu acho que eu vou ficar aqui para estourar os rins. Aí tu puxa a pelezinha, puxa o corinho, ele vai... sai a cabeçulinha, aí tu fala, ai, eu tô com muito frio. E aí tu faz aquele xixizinho assim, sabe, que tu fica naquela, vai ou não vai, sabe? E aí ele vai ficar no vai ou não vai aqui, ó. Ele vai ficar tímido, né? E aí, possivelmente, nós vamos ter uma segunda quedinha, tá? Uma lateralização com quedinha lateralzinha aqui. E aí eu falo que esse geralmente é o fundo duplo dos deuses, que é quando o preço tem uma grande pirocada para baixo, tenta retomar acima da média de 8, e aí ele começa a ficar tímido lateral e ele não tem nem grandes vendas e nem grandes compras, e aí sim, lá na frente ele faz o pivô de alta e estoura para cima, tá? Então, o Bitcoin, geralmente, ele tem esse comportamento depois de uma recuperação, ou ele tem a evolução de um triângulo simétrico. É o mercado lateral, que geralmente vem e desce um pouco mais, tá? E aí ele vem em busca o fundo mais baixo, e depois ele retoma a pivôzeira de alta acima da média de 8. O que eu quero dizer é o seguinte, enquanto ele não tiver com pivô de alta acima da média de 8, mostrando para nós força compradora, você não pense em se preocupar em comprar tantos bitcoins, a menos que seja para hold, porque daí para hold, qualquer compra abaixo da média de 8 é sempre uma excelente compra. A história mostra isso, né? A história sempre mostra isso. Toda vez que a gente comprou abaixo da média de 8, a gente comprou muito barato, tá? Então, se você quiser já arriscar de comprar agora abaixo da média de 8, você pode comprar. Só que você pode, né, pegar uma tendência de baixa um pouco mais prolongada, um pouco maior e mais assustadora, onde só quem tiver o emocional e o psicológico muito forte vai conseguir se manter exposto no mercado, tá? Então, sempre quando está abaixo da média de 8, a gente tem os melhores momentos de compra, é a promoção do Bitcoin, certo? Agora, nem todos vão entender de que se a gente comprar agora e ele vir abaixo do fundo anterior aqui, a gente pode ver preços mais baratos ainda. E aí, se você não tiver emocional preparado para isso, você vai sofrer junto com a queda do preço. Se você entrou com a mão mais pesada do que devia, você vai sofrer junto com o preço, tá? Só que aqui é uma região importante de suporte. Então, você está minimizando os seus riscos de comprar nessa região, né? Bom, depois da violência, sempre o mercado fica tímido, porque os big players acabam saindo do mercado, eles acabam não comprando em um primeiro momento, eles deixam a Deus dará aí para ver até onde o mercado de varejo consegue levar sozinho. Então podemos ver alta
enquanto o Bitcoin fica lento e lateral, nós podemos ver alta em várias altcoins. As altcoins, algumas dessas altcoins vão ter altas bem mais fortes do que altas bem mais altas. Eu estou falando altas bem mais fortes que o Bitcoin. Por exemplo, nosso querido Ethereum. O Ethereum está com 15% de alta nas últimas 24 horas, BNB 18%, Cardano 18%, enquanto o Bitcoin está com apenas 7% de alta. Polkadot 14%, 15% praticamente, a Matic 50% de alta. Então nós temos as altcoins performando melhor que o Bitcoin neste momento, porque ele está em lateralidade, então ele tem aquela continuação, a continuação da queda da dominância do Bitcoin. Vamos dar uma olhadinha na dominância do Bitcoin, porque faz tempo que eu não vejo. Eu já expliquei para vocês que durante a queda da dominância do Bitcoin, eu acreditava que ele ia ter picos de alta no meio da dominância e que ele ia voltar a cair. E olha exatamente o que aconteceu. Cara, tá acontecendo exatamente isso que eu comentei com vocês, mas exatamente, cara, tem que pegar... Putz, agora eu queria pegar o último vídeo que eu falei sobre dominância do Bitcoin, porque eu falei para vocês justamente isso. A dominância do Bitcoin vai caindo, aí ele tem geralmente uma pirocada, onde o Bitcoin, particularmente, ele fica valendo mais do que as altcoins. Isso no meio do ciclo de altcoin season acontece, tá? E aí o que vai acontecer agora com a dominância do Bitcoin? Agora com a perda de volume e perda de velocidade do Bitcoin, as altcoins vão performar melhor que o Bitcoin novamente e vai continuar a altcoin season aqui, até a gente bater os 30, que é justamente essa segunda pernadinha, que é justamente aquela altcoin season famosa que a gente conhece do final de 2017, tá? Eu expliquei já exatamente esse padrão aqui, né? Eu já expliquei exatamente esse padrão que iria acontecer. Na minha opinião, iria acontecer, está acontecendo, porque isso foi o que aconteceu na nossa última altcoin, super altcoin season de 2017. Nós tínhamos uma queda da dominância pertinente do Bitcoin, a pirocada, depois continuação de queda, outra pirocada e continuação, né? Inclusive, isso aqui, essa grande queda aqui foi a queda responsável por a Nano, ou entre outras altcoins como a Litecoin, subirem muito mais que o Bitcoin no final do ciclo, do super ciclo de alta. Então, acredito que nesse super ciclo de alta a mesma coisa vai acontecer. Nós vamos ter, então, nós temos a grande queda do Bitcoin, né? Que daí o pessoal começa a sair das altcoins e vai para o Bitcoin, então a dominância do Bitcoin começa a subir violentamente, ela toca de novo na média e ela volta descendo, rasgando para baixo, antecipando para nós uma continuidade da altcoin season, tá?